né, ficou um tempo sem, né, ter uma presença em BH, e pela importância de BH, ela decidiu colocar a unidade própria. Porque a unidade própria da Fundação é a sede do Rio de Janeiro, São Paulo capital, Brasília e Belo Horizonte. Tá? Agora também abriu Campinas também, que é uma cidade muito importante também. Como o restante do Brasil é através de conveniados. Tá? E o Rony, quer dizer, foi a primeira turma, nem foi aqui, porque nós não tínhamos instalações ainda, e aconteceram as aulas todas no hotel. E o Rony, então, teve essa participação muito interessante. O Rony, como vocês, participou dessa disciplina, plano de negócio, tá lembrado? Sim. E o Rony fez com a equipe dele um plano de negócio. O Rony já era um empresário da cidade. Eu vou pedir para ele falar um pouquinho, e ele fez, pessoal, um trabalho muito legal que acabou levando ele agora a ser um investidor, né, ser um investidor, né, em novas empresas, além do negócio que ele já estava. Ele vai rapidamente, tá, Rony? Tem que ser rápido, porque eu vou se deixar ele falar 1 hora aqui. Tá? Então, fala uns 10 minutinhos, tá bom? Depois a gente tem que apresentar. Então, o Rony, além de tudo, ele ficou um amigo nosso, né? Está sempre aqui na inauguração, né, que teve o governador, o ex-governador, autoridades, o Rony esteve com a gente aqui, prestigiando. Então, ele virou um amigo para mim, está muito legal. Depois você vai participar, e trouxe a esposa também. Aline, Seja bem-vinda. Tá? Obrigada. E depois vai acompanhar comigo a apresentação de vocês. Legal? Então vai, Rony. Obrigado. Boa tarde, gente. Prazer. Meu nome é Rony Guimarães aí. Tem que falar rapidamente, bem rapidinho aí. Dá os horários de vocês aí. Foi o primeiro aluno aí da turma aí, como o Miguel falou, o professor Miguel falou. Agradecer demais a oportunidade de estar falando para a turma aqui e falar que a UGV ela foi um divisor de águas na minha vida, né? Só de eu estar aqui falando para vocês aqui, eu imaginava nunca uma pessoa do interior da Bahia vir para cá, para Belo Horizonte, há 22 anos atrás, bem resumido rapidamente para vocês. Há 22 anos atrás, cheguei em Belo Horizonte com R$250 no bolso aí, não conhecia ninguém, não tinha onde morar, não sabia onde ia ficar. Conheci a Aline, estou há 22 anos com a Aline, 14 anos de casado e tenho uma filha de 8 anos. Resolvi, fiz várias coisas em Belo Horizonte, fui para o mercado trabalhar na imobiliária como motoboy, e de lá eu fui crescendo dentro da imobiliária, fui estudar, tirei o CRES, fiz faculdade na Newton Paia, fiz pós. Fui crescendo dentro dessa imobiliária, passei todos os cargos dentro da imobiliária e chegando no topo máximo, era diretor geral de um grupo, comandava 9 empresas de porte médio grande dentro de Belo Horizonte, isso 12 anos depois. Essa empresa ela passou por algumas dificuldades, era o presidente abaixo, eu comandava, né, todas as 9 empresas, e ele teve um acidente e a empresa começou a ter alguns problemas e acabou sendo vendida. Em 2016, eu fui convidado para fazer um projeto, chama Upstate. Eu não sei quem conhece aqui a empresa. A trajetória dela veio a partir, nós ficamos um ano formatando em 2016, partimos para 2017 para fazer o MVP. O que é o MVP? A gente testar o modelo que a gente queria e ver se realmente tinha viabilidade de negócio. Dentro desse teste, foi muito, eu fiz a parte toda comercial, o meu sócio ele cuidava do back, cuidava da estrutura financeira, essas práticas assim por trás. E aí a empresa foi tomando outro rumo, conseguimos fechar com a Porto Seguro um contrato exclusivo a nível Brasil, a empresa foi tomando corpo, né? Nós em 2018, nós resolvemos, o projeto nosso inicial era ter 30 empresas, voltamos, falando, não, dá para crescer, era só 30 empresas nossas, resolvemos optar por franquia. Para mim não deu certo, mexer com franquia. Minha primeira franqueada foi minha esposa. Nós conseguimos atingir em 3 anos 9 unidades, mas mesmo assim a gente queria acelerar todo o processo, modificando, depois eu vou explicar rapidamente o que a gente faz. Modificamos, pivotamos a empresa, já tivemos várias pivotagens na empresa, pivotamos para uma empresa de prestadora de serviço, que era o modelo Parkins,
E aí nós começamos a crescer e em 2021 nós chegamos em 100 unidades. 100, 120 unidades, mais ou menos esse número aí. O que aconteceu? Eu vim para a fundação, tive a oportunidade, imaginava nunca passar na minha cabeça um cara da onde saiu e poder ter a oportunidade de estudar na FGV. Nunca. Isso eu falo até mesmo meu sonho, me emociono pela grandeza que é dentro de mim, sabe? E imaginar que um dia eu fosse estar aqui. E estando aqui falando para vocês é fora do comum. E dentro da FGV eu pude aprender muitas coisas e muitas coisas abrindo meus olhos e mudaram. Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte: quem é CLT aqui? Quem é CLT? Levanta a mão. E quem é doido? Quem é empresário aqui? Quem é doido? Eu falo quem é doido porque pra gente ser empresário a gente tem que ser louco, né? Eu e minha esposa vendemos a nossa casa para poder montar uma incorporadora. Não só nossa casa, mas apartamentos, carros que a gente tinha para poder abrir incorporadora. Tudo isso foi planejamento da FGV. Eu tive uma professora chamada Jaqueline, que ela chegou aqui em sala de aula, fez essa mesma pergunta para vocês, todo mundo respondeu, e ela perguntou: quem tem um único negócio aqui? Eu levantei a mão, e mais uns 3. Ela falou: vocês estão completamente errados, eu tenho 9 negócios, tem 9 empresas. Como é que você só tem uma empresa? E nisso eu fui embora pensando: pô, eu só tenho uma, o que eu posso fazer para poder crescer? Mas se eu tiver uma em cada área, eu não vou dar conta, então eu vou montar um conjunto. O que é o conjunto? Eu vou ligar todas as empresas que eu tenho numa multi. Então o que eu fiz? A incorporadora. A minha empresa é uma empresa de tecnologia que presta serviço para as imobiliárias. O que a gente faz? A gente elimina a dor de cabeça das imobiliárias. Então vamos supor, a imobiliária, qual a dificuldade que ela tem? Captar imóvel, efetivar a locação do imóvel e trazer segurança financeira. Então o que nós fazemos? A gente deixa a imobiliária com toda a parte comercial e a gente cuida de toda a parte do back dela. Então a gente entrega para ela as garantias para o locador, que é as garantias pontual em dia do aluguel, condomínio, IPTU, ação de despejo e ação de cobrança. E a gente vai lá na outra ponta, que é o locatário, e facilita a locação dele. Aprovação de ficha em 30 segundos. Ele basta me apresentar um documento com foto e um dos corretores que trabalham com a gente faz a aprovação em 30 segundos. Então a gente traz rapidez, os contratos toda assinatura eletrônica, a gente acelera o processo do outro lado e trazendo garantia. Não só isso, 100% da produção que a imobiliária produz, nós garantimos todo o repasse dela em dia. Então, para vocês que estão estudando, você imagina ter uma empresa que nunca vai ter problema de fluxo de caixa negativo. Vocês não têm que preocupar com isso. A empresa ela tem que preocupar em produzir. E nós fazemos a garantia. E aí vem, dentro de sala de aula, eu tinha que apresentar esse projeto para vocês, né, para os professores, tinha que criar um. Eu comecei a moldar tudo isso, chamei meus colegas, os colegas falaram: Rony, vamos lançar uma ideia aqui, vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu falei assim: ó, gostaria que vocês me ajudassem, eu tenho uma ideia para colocar no papel, para sair do papel aqui, estou pensando mais ou menos e vamos ver, modular tudo isso aqui. E aí nasceu, nós começamos a modular toda a questão do projeto, para que esse projeto ele fosse um braço do corpo da Upstate. E aí a grande sacada foi o seguinte: como eu posso expandir isso num volume gigantesco? Como eu posso expandir isso? Escalar. Aonde eu posso bater? Posso bater nos corretores. E aí o que nós fizemos? Eu peguei tudo aquilo que a gente oferecia para a imobiliária e transportei tudo isso para o corretor com uma pincelada a mais, que é: o corretor, quando ele começa a se destacar dentro de uma imobiliária, ele procura carreira solo. Só que quando ele procura carreira solo, 90% deles não tem conhecimento financeiro, não tem conhecimento de escala, não tem conhecimento de produção, ele tem conhecimento dele mesmo, aquilo que ele produz. Ele não sabe como obter os leads, ele não sabe como fazer um marketing digital para conseguir os leads, como anunciar. Então ele não tem essa esteira, ele não tem. Então eu falei: vou criar uma esteira onde eu trago essa tranquilidade para o corretor produzir,
Como a gente faz com esse corretor? Quando ele vem trabalhar com a gente em parceria, a função dele, ele faz a captação do imóvel, ele joga dentro do nosso sistema, a minha equipe faz a qualificação desse cadastro, a gente anuncia em todos os portais. Na hora que chega o lead, chega dentro da plataforma nossa, a gente qualifica o lead e dispara para ele na ponta, para ele poder atender. Então ele tem duas funções iniciais, captar o imóvel e atender o lead. Porque essa barra que ele tem de dificuldade, eu resolvo e entrego para ele o lead qualificado. Eu gero produto para ele, eu gero satisfação para ele, eu economizo o tempo dele. Nisso, ele pega o cliente, atendeu o cliente, fez a proposta, aceitou, passa a ficha do cliente através da nossa plataforma, aprovou, nós liberamos o contrato de locação, já direto para as pontas, locatário e locador dele, certo? Após isso, nós cuidamos do pós-locação. Então ele não tem preocupação da questão financeira. Por quê? Se o locatário atrasar, ele recebe a comissão do mesmo jeito. O locador também recebe todos os valores do mesmo jeito. Nós fazemos a cobrança junto ao locatário. Nós fazemos a cobrança judicial, se for o caso. E nós fazemos a ação de despejo. Então a única preocupação que o locatário, que o corretor tem, é produzir. E o legal disso tudo? O corretor, quando ele vai em carreira solo, mexer com aluguel não é fácil. Administrar carteira de aluguel não é fácil, certo? Então por isso que ele parte para a questão de venda. E aí como é que eu me preocupo com isso, né? De fazer toda essa geração. Eu crio uma equipe, onde essa equipe ele faz o acompanhamento desse corretor durante um período de 3 meses intensivamente, corrigindo todos os detalhes, aparando todas as extras para poder colocar ele no trilho. E o interessante para o corretor, a renda dele é recorrente e crescente. Porque quando ele aluga um imóvel hoje, ele vai ganhar lá 10% desse aluguel durante 30 meses que vale um contrato. Então ele tem um contrato. No mês seguinte ele alugou mais 2 imóveis, ele foi para 3 contratos. Então durante 30 meses ele vai ter uma renda de 3 contratos. Passou mais 2 contratos, 5, ele vai ter a renda de 5 contratos. E isso no período de 30 meses. Provavelmente o contrato é de 30 meses. Mas o período de um locatário ficar dentro do imóvel, um período básico, demora 18 meses. Então, esse projeto que eu estou apresentando para vocês, esse projeto foi um estudo que nós fizemos, graças à FGV, que deu a oportunidade de eu poder estudar aqui com vocês, poder desenvolver tudo isso. Como é que a Upstate hoje se encontra hoje no mercado? Em 2021, eu falei para vocês que a gente chegamos aí a 120 mais ou menos, né? Hoje nós temos 329 lojas espalhadas em 10 estados. Recebemos o primeiro aporte, nós somos uma startup, recebemos o primeiro aporte em 2017 com um investidor anjo, na faixa de R$700 mil. Recebemos o segundo aporte há 1 ano e meio atrás, na faixa de 3,5 milhões. E nós estamos preparando a empresa agora para receber um aporte de 80 milhões. Esses 80 milhões é o que vai fazer a gente disparar, porque hoje no Brasil a gente só tem um concorrente, chama-se Quinto Andar. É o único que hoje ela vale 4 bilhões de reais, é o único concorrente que nós temos. Inclusive nós tivemos 2 propostas. Nós conversamos aí, eu disse, você cantou uma pedra para mim, né? Nós tivemos 2 propostas e achamos que não é o momento. Então, basicamente, a FGV, ela me fez abrir muitos olhos, ela me fez mudar tudo aquilo que eu penso hoje, e ela foi um divisor de águas na minha vida em relação a crescimento. Eu, antes de entrar na FGV, eu pensava de uma forma completamente diferente do que eu penso hoje. Hoje, eu sou tenho muito mais estratégico, sei onde eu quero chegar com maior rapidez, sei como escalar, né? E sei o que eu tenho que fazer dentro da empresa para poder atingir os números que eu pretendo atingir. Então, mais uma vez, agradecer aí. Tem que ter a humildade de saber que não sabe tudo e tem que estar sempre... Isso. Hã? Tem duas... Isso é muito importante.
É uma história muito legal, né, pessoal? E ele é um empreendedor nato, mas ele teve também, pessoal, a grande, né, eu acho, sacada dele, é essa humildade. Ele conheceu o mercado, falou, não, vou investir tempo, dinheiro, não é um curso barato, é um curso caro, para me capacitar. Porque tem muito empreendedor, tem muita iniciativa, mas não é capacitado. Né? Para não errar em coisas, às vezes, banais que tiram uma empresa do mercado. Hoje você sabe finanças, hoje você conhece custos, orçamento, né? Erros de liderança que você não pode cometer, né? Como negociar. Né? Então, olha, interessante. E aqui não é propaganda não, gente. Eu estou, na verdade, assim, eu fico muito emocionado. Eu fico muito emocionado com o caso do Vox, tá? Porque ele vem aqui de coração falar isso para vocês, tá? Eu acho que é um incentivo, né, para as pessoas. Tem Qual duas é o nome da coisas empresa? só para... O nome da empresa, qual que é? Upstate, UPESTATR. Tem duas coisas que eu sigo à risca, né? Primeiro, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é um lema que eu tenho tatuado nas minhas costas. E o segundo é nunca esquecer de onde que eu saio. A partir do momento que eu nunca esqueço de onde eu vim, eu sempre vou olhar para as pessoas. E mais uma, né, que eu estou estudando muito agora, chama-se pessoas. Estou estudando muito. Chama-se pessoas. Eu sinto que quanto mais eu me preocupo com as pessoas, com os meus colaboradores, quanto mais eu trago eles para próximo de mim. Na minha empresa não tem sala de diretoria, não tem cargo, não tem essa divisão de um para o outro. Então, quanto mais eu invisto no meu colaborador, quanto mais eu trago para ele próximo, mais a gente consegue evoluir. Então, o meu conselho hoje para vocês é investir em pessoas, cuidarem das pessoas, com todo o conhecimento que vocês estão aprendendo aqui.